agricultura, esse garotinho, mas não entendo nada de agricultura e tal. Não, mas pá. Eu ia te perguntar se essa da secretaria vem lá da sua origem, lá, Não, tanto não, quanto rural. por conta de um problemaço, negócio de febre aftosa. Eu não entendo nada de aftosa. Talvez ali resolvida a educação, quem sabe ele também não... Pois é. Aí assumi a secretaria, rapaz, De agricultura. de agricultura. Por sorte, tinha um ministro, Pratini de Moraes, era o secretário, era o ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura. E ele tinha como secretário-geral do ministério o Márcio Fortes, que hoje é o ministro da cidade. Hoje é o ministro da cidade. E aí o Márcio Fortes é do Rio de Janeiro, eu me pendurei nele e comecei a correr atrás. O garotinho deu todo o apoio também, entendeu? Nós visitamos 65 mil propriedades rurais. Agora, eu dizia para o cara o seguinte: fulano, tem que trabalhar sábado, domingo, feriado. Se você for preso, você me liga que eu vou dar um jeito de soltar, mas não pode parar de trabalhar. Porque não adianta. Diz que Beethoven dizia isso, né? Perguntava para ele o que é genialidade, o que é o gênio. Ele disse 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, baseado nesse argumento, pois bem, todos os especialistas diziam o seguinte, que para cumprir a agenda que nos permitiria sair da situação de estado de alto risco para estado livre, nós teríamos que sair de alto risco para médio risco, de médio risco para baixo risco, de baixo risco para livre. Seriam 4 etapas. E que nós levaríamos 4 anos para cumprir essa agenda. Sabe quanto tempo nós resolvemos? Em 4 meses. 4 meses, uma reunião em Paris da Organização Internacional de Epizootias, fizeram uma auditoria no estado do Rio de Janeiro e lá em Paris me deram um diploma desse tamanho de estado livre de febre aftosa, 4 meses depois que eu assumi. Então, com isso estou tentando dizer o seguinte: como é que eu posso ser secretário de Habitação, de Educação, de Agricultura? Que preparo é esse? Não é preparo, é sentimento. Quer dizer, é claro que é a escola da vida, né? A vida é uma universidade, as campanhas eleitorais são uma universidade. Eu disse isso, inclusive, para o Vinícius, né? Que a campanha eleitoral é uma verdadeira universidade. Você, na campanha, aprende coisas que nenhuma universidade ensina. Esse contato fica tão à flor da pele, Não, porque agora, precisa isso aí, precisa ter sensibilidade. Senão você vai visitar uma casa. Eu era criancinha e tinha 10 anos de idade e meu pai era prefeito. Quando terminava o dia, Resende não tinha energia, então a luz era uma brasinha. Aí ele não tinha mais como trabalhar no gabinete. Ele ia fazer, sabe o quê? Entregar hidrazida e um outro remédio para tuberculose na casa dos tuberculosos e alimento. Então eu me lembro, não tinha caixa plástica como tem hoje, então ele carregava um caixote de madeira, era pesado para burro. Então botava arroz, feijão e tal, e os remédios. E eu ia junto com ele visitar a casa dos tuberculosos. Aí chegava naquela casa, você imagina uma casa em que o chefe de família está desempregado, tuberculoso, a mulher não pode arranjar um emprego porque tem que cuidar dos filhos. Você imagina o quadro que eu experimentei? E aí e às vezes carregando, ia subir um barranco com aquele caixote, o caixote caía, derramava arroz, e a gente catando aquele arroz no chão para não perder nada, para também não pegar terra. E levava então, e aí ele ensinava a questão de higiene. Papai dizia assim: ó, tem que lavar o talher, tem que comer talher separado, senão você vai contaminar seu filho, rapaz, você não pode, pá. Enfim, dava ali a instrução. Esse sentimento você leva para as campanhas, como você está dizendo, na sua história vitoriosa E leva o meu trabalho. Mas exatamente dessa experiência lá, né? O meio ambiente, eu sei que é algo que te preocupa. Você, quando prefeito, até falava já alertava, já gritava o Rio Paraíba. Essa situação do Rio Paraíba do Sul e tal. O Brasil e o mundo, lá você prefeito para hoje, está melhorando, o Estado está melhorando, as providências estão sendo tomadas? Muito pouco. As providências estão sendo tomadas, mas acabam não acontecendo, ainda está se arrastando muito. Porque eu me lembro, o desconhecimento era tanto, que uma vez eu peguei um jornalista chamado Tim Lopes, que foi assassinado na Grota, né, lá no Complexo do Alemão. Eu peguei esse jornalista, arranjei um avião emprestado no Aeroclube de Resende, tiramos a porta do avião e o Tim Lopes veio fotografando o Rio Paraíba desde a barragem do Funil até o Guandu.
Porque eu discutia com o pessoal que na época era presidente da SEDAI, e eles diziam o seguinte: não, a água que abastece o Rio de Janeiro é do Guandu. Bom, eu ouvi ontem na CBN alguém dizer assim: não, mas a água do Guandu, 80% é do Paraíba. Que 80%? É 99,999. O Guandu não é nada, o Guandu é um esgoto a céu aberto. Foi lá servir do Paraíba. É uma corredeirazinha. Aqui em Piraí, eles fizeram um túnel num morro que tem na beira do rio. Logo depois do morro, fizeram uma barragem a fio d'água. Ela não ultrapassa muito o limite da água, apenas para dar uma travada no rio e empurrar o rio por dentro do túnel. E no rio Piraí, eles fizeram uma barragem bem alta, e aí essa barragem é tão alta que ela obriga o Piraí a correr ao contrário, ele sobe e volta para Piraí. Ali em Piraí, eles usam a energia que sobra nas madrugadas para movimentar bombas de recalque, e essas bombas jogam a água uns 30 metros ou 40 metros acima, naqueles lagos que existem na beira da Dutra. E depois essa água desses lagos, eles se despejam serra abaixo e movimentam 2 usinas hidrelétricas. E depois cai no Ribeirão das Lajes e depois Guandu. Então aquela aguaceira do Guandu é toda do Paraíba, ou seja, os moradores de Ipanema, de Botafogo, de Copacabana, eles bebem água do Rio Paraíba do Sul. O presidente da SEDAI não sabia. Você imagina, o cara que trata a água para botar na boca do cidadão carioca não sabia que a água vinha do Paraíba. Sobre meio ambiente e mais outras coisas que nós vamos conversar no último bloco, a gente volta daqui a pouquinho, porque hoje o Gente da Gente está recebendo o deputado estadual e hoje secretário de Habitação do Governo do Estado, Noel de Carvalho. A gente volta daqui a pouquinho.